A gente inicia agora a sexta semana do Bebê do Recife. Esse evento aqui nosso tem o apoio do Colégio Dom, da AWM Engenharia e da GrowRap. Toda semana do Bebê do Recife tem apoio da Prefeitura do Recife junto à Unicef, né? A nossa convidada hoje é uma pessoa que a gente já conhece de caminhada com esse projeto de paternidade, que é a Chayane Camarote, que é psicóloga. Ela também é especialista em família, né? E conjugalidade. Conjugalidade, falei errado não, né? Não, tá certo. E o tema da nossa. Eu tô assim de máscara explicando a vocês, Chayane já sabe que estava aqui antes, porque eu tô com suspeita de Covid. Então, como minha filha usa essa máquina aqui também para ter aulas, aí quando terminar eu vou dar uma limpada, depois deixar com ela para amanhã pela manhã e para garantir essa segurança, então eu me mantenho assim, estou isolado aqui no quarto, de onde eu geralmente tenho as palestras e os eventos. Mas é isso, a gente vai falar hoje sobre saúde mental das crianças. Eu até queria trazer um pouco desse relato que não está fácil para todo mundo, né? E até Valentina, a gente sente que minha filha tem 5 anos, a gente sente um pouco dessa angústia dela de querer que a Covid passe logo embora, que está muito estressante. Uma vez eu estava passeando com ela aqui no bairro para ver os animais mesmo, bater perna com a nossa cachorrinha, uma husky, e ela queria muito ver outra cadelinha daqui do bairro. E quando eu expliquei a ela que essa família não estava usando máscara, ela ficou muito chateada. Ela fez: poxa, papai, custava nada só usar máscara para poder ver essa cachorrinha. Ela ficou, de certa maneira, inconformada e não entendia porque as pessoas não estavam usando máscara e a gente não poderia chegar um pouco mais perto para brincar com o animal. Então, eu noto essa angústia das crianças, existe esse estresse, tanto nosso quanto deles. A gente queria também que Chayne explicasse isso para a gente, esse fenômeno, né? Tão atípico. Pois é. Então vamos lá, né? Como o Fernando disse, assim, eu trabalho com família e conjugalidade na área clínica, né, da psicologia. Também sou professora de graduação e de pós-graduação, e supervisora clínica, né, e de estágio numa instituição de ensino, né, numa faculdade, instituição de ensino superior. Sou supervisora em estágio em gestalterapia, que é a abordagem que eu trabalho, né? Dentro da psicologia existem várias abordagens, como formas de ver o desenvolvimento humano, as relações e as formas de metodologia de trabalho, né? As formas de intervenção, de cuidado, de suporte. Então, cada abordagem vai ter a sua linha que norteia como fazer, né? Como atuar, né? Como é a prática. E aí a minha prática é baseada na gestalterapia. Cada vez mais, assim, eu fui olhando para o ser humano, né? Mas aí a gente aqui se tratando de infância, né? De criança, eu fui olhando para a criança a partir de uma perspectiva cada vez mais articulada com a família. Né? Então, a própria noção de saúde dessa abordagem que eu mencionei, que é a minha metodologia de trabalho, que é a gestalterapia, ela parte dessa premissa que nós estamos em relação o tempo inteiro. Né? Então, ela cuida das relações. Até lá na abertura do meu Instagram, eu coloco, né, cuidando das relações. Então, cada vez mais eu deixo de olhar para essa criança nessa perspectiva isolada, né? Mas sim a partir da perspectiva das relações, né? De como é que ela se apresenta nos ambientes coletivos, de escola, né? Na família e etc. Então, cada vez mais esse sofrimento da criança é um sofrimento ampliado, é um sofrimento que se desdobra para o sofrimento familiar e muitas vezes a criança ela vem denunciar exatamente muitas lacunas, né? Muitas dificuldades da família, muitos problemas da família. Então, geralmente a criança inconscientemente ela é eleita para denunciar, né? Para pedir ajuda, mesmo que da forma mais estranha possível, né? Da forma mais distorcida possível, mas ela é sim muitas vezes a porta de entrada para a gente cuidar desse contexto familiar, né? Então, eu fui saindo de uma prática muito isolada, né, muito focada na criança, para uma prática cada vez mais
de suporte a esse sistema familiar, né? E aí, esse termo de sistema familiar, ele demonstra muito essa ideia, né, de que a gente precisa pensar a criança dentro de um sistema, né? E aí, cada sistema, ele vai ser único e ele vai ser singular. E ele não vai ter uma parte que é mais importante do que a outra. Se a gente for pensar, por exemplo, assim, um carro, se eu disser o que um carro precisa para andar, né, para se movimentar, alguém vai dizer a gasolina, outra pessoa vai dizer o pneu, né? Outra pessoa vai dizer, bom, acho que tudo, porque o carro sem a gasolina não vai funcionar, não vai andar. Se tiver gasolina e não tiver pneu, também não vai andar, né? Então, a gente precisa pensar o organismo, o ser humano, né, enquanto um sistema. E assim pensar também as conjunturas familiares, né, que elas vão depender de cada parte, é um todo único e que vai depender, esse todo vai depender de todas essas partes, né? Então, tu, Nidinha, que tens um sistema familiar agora, com a chegada dos gêmeos, é uma perspectiva diferente de quem não tem gêmeos, né? De quem tem filho único, de quem tem 4 filhos, como eu, e querendo mais. E por aí vai. Então, assim, a gente fala do ponto de vista generalizado, mas a gente também vai precisar ir para as especificidades de cada situação. Então, eu acho que esse momento que a gente tá vivendo aqui, né, desse encontro, é um momento, uma oportunidade muito bacana, porque muitos conhecimentos teóricos, né, acadêmicos e etc., estão disponíveis em muitos lugares, em Google, em livro, em Instagrams e etc. E aqui a gente traz a perspectiva da troca de experiência, né? Do falar olho no olho, do dar uma orientação e um direcionamento mais específico para a realidade de cada um, né? Eu acho que é uma grande oportunidade estar aqui junto, né, com pessoas leigos na área específica de cada ciência, né? Mas, acima de tudo, pessoas, porque antes de ser psicóloga, sou mãe, né? Inclusive, antes de me formar em psicologia, eu estava estudando psicologia e chegou, né, a maternidade propriamente dita. Quer dizer, chegou não, fui atrás dela, né? E a maternidade não chega assim, né? Isso é conversa, né, Fernanda? A gente vai atrás da tal da maternidade. Fingindo que não, mas a gente vai atrás da maternidade. Então, a maternidade chegou para mim. Então, assim, eu não consigo conceber o meu ser psicóloga, né? O meu dia a dia de atender, seja no presencial, seja no online, né? E etc. Seja um adulto, seja um casal e etc. Eu não consigo ver isso tirando o meu lado mãe, né? O meu lado mãe me constitui para eu estar aqui, né? E o meu lado psicóloga também me constitui enquanto mãe. É difícil? Muito, né? Porque a gente não tem como tirar a roupa de mãe para entrar ali como psicóloga, tirar a roupa de psicóloga para ser mãe. Então, é um manejo difícil, né? É uma linha muito tênue. Então, o meu conhecimento acaba sendo abastecido tanto da clínica, do que eu escuto no consultório, né? Do que eu escuto na clínica, nos atendimentos e nas supervisões, quanto do que eu também vivencio aqui, né? Essa angústia que Fernando trouxe, né? Esse momento tão estressor, né? Porque é um momento extremamente estressor que a gente tem vivido. Eu também vivencio ele dentro do meu ambiente doméstico. Eu não estou, né, isolada disso tudo. Não, eu estou vivendo isso junto com vocês, junto com todo mundo, né? E o que a gente estava conversando, acho que um pouquinho antes de entrar, a gente estava falando assim do quanto eu estava, bom, no meio de uma conversa, e Fernando a gente se conhece há bons anos já, né? E Fernando vai ser padrinho do meu casamento. Tem testemunha e tudo, viu, Fernando? Assim, a gente estava, né, trazendo aqui muitas questões sobre tudo isso,
E aí eu falei que uma situação da minha vida que a pandemia acelerou, acabou efetivando. E aí ele trouxe, né, que a pandemia acabou acelerando muitos processos, né? Então, tem sido muito nítido, né, nesse momento, que essa pandemia intensificou mesmo, né, a proximidade dessas relações na convivência dentro do ambiente doméstico, né, dentro do ambiente familiar, e foi escancarando, dentre várias coisas, ela foi escancarando, assim, muitas coisas que dói dos filhos que acaba doendo nos pais, né? Então, a gente está longe de maternidade, paternidade, parentalidade. Vou falar parentalidade, porque a gente engloba muito mais coisas do que só a maternidade e a paternidade. Está longe de ser algo, está longe de ser um mar de rosas, está longe de ser algo romântico, está longe de ser algo só prazeroso e satisfatório, né? Então, assim, no meio de tudo isso, tem muitas coisas difíceis, tem muitos desafios, tem muitos desgastes, né? Tem muitas dúvidas, né? Então, e as dificuldades estão nessas relações, assim como estão em todas as relações. Porque a gente se encontra com outro, a gente se encontra com um desafio, a gente se encontra com um confronto, né? A gente se encontra com uma era, né, diferente. As gerações proporcionam isso, né? Proporcionam muitas vezes crescimento, mas proporcionam muitas vezes choques, né? Então a gente se depara, por mais que seja um distanciamento relativamente curto de uma geração para outra, por exemplo, eu engravidei com 19 e tive meu primeiro filho com 20, né? Hoje eu tenho 35, meu filho vai fazer 15 anos agora. Então, a gente tem aí, de uma forma geral, uma distância relativamente curta, mas é o suficiente para ter muitas mudanças. E cada vez mais esse tempo vai aumentando a quantidade de mudança, porque o mundo, a tendência do mundo é estar cada vez mais acelerado. Então, a distância, por exemplo, do meu filho, quando ele for pai, se ele for pai, para o filho, para a filha dele, vão ter muito mais mudança do que teve da minha para ele, né? Isso é uma projeção muito assertiva que a gente pode fazer. Então, eu costumo dizer que quando a gente constitui uma família, quando a gente se torna um casal, pode ser nessa ordem ou não, né? Se torna um casal e constitui uma família, ou constitui uma família, depois já casa, enfim, mas quando a gente vivencia esse tipo de experiência, a gente tem aí uma situação onde a gente metaboliza muita coisa, né? A gente atualiza muitas coisas, a gente edita muitas coisas, no sentido de vivenciei isso, tive tal criação, quero mudar essa criação, não curto isso que meus pais fizeram comigo, curto isso daqui. Algumas coisas a gente diz que não vai repetir, a gente acaba repetindo, né? Então, a situação de conjugalidade, de parentalidade, é uma situação, é um grande laboratório, né? É um grande laboratório de experimentos, alguns muito conscientes, mas outros não tão conscientes assim. Então, quando a gente intensifica essa convivência, né, a gente traz à tona muitas questões que os distanciamentos do dia a dia, os afastamentos do dia a dia, né, sejam eles saudáveis ou não, né, há alguns distanciamentos que são extremamente saudáveis, afastamentos que são extremamente saudáveis e outros não, né? Principalmente aqueles que são ligados a coisas que a gente não quer enxergar, que a gente não quer encarar, que a gente quer botar debaixo do tapete, etc. E a pandemia trouxe, né, trouxe, digamos assim, uma dificuldade para se fazer isso. Porque a partir do momento que eu aumento essa convivência, eu diminuo a possibilidade, proporcionalmente eu diminuo a possibilidade de não olhar para certas coisas, né? Eu posso ter essa intenção, mas o dia a dia, a convivência acirrada, né, vai me tirar um pouco essa possibilidade. E aí, normalmente eu vou precisar olhar para muitas coisas, né, que eu não olhava, porque eu colocava trabalho, né, o trajeto, né, o próprio trajeto de você
se arrumar, sair de casa, né, pegar o ônibus, o Uber, o carro, seja lá o que for, e andando, tudo isso fazia com que a gente se encontrasse com muitas outras coisas, se encontrasse com outras pessoas, tivesse um caminho onde a gente era estimulado por outras coisas. A gente ficou hiper estimulado pela família, a gente ficou hiper estimulado pela relação, a gente ficou hiper estimulado pelos filhos, e nessa bagagem vem coisas bacanas e outras não tão bacanas, né? Então, uma briga conjugal, por exemplo, onde no trajeto para o trabalho algumas coisas poderiam ser dissipadas ali, né? Você poderia ventilar outras coisas ali com uma música que você escutasse, com um texto que você leu, com alguma situação que você vivenciou no ambiente de trabalho. A gente perdeu isso com a pandemia, né? A gente perdeu algumas coisas que a gente já estava adaptado, acostumado, né, a viver, a gente acabou perdendo e a gente precisou se articular de outras coisas. Então, esse tempo que eu tinha sozinha comigo mesma, para respirar diante de uma situação que estava muito difícil em casa com os filhos, né, ou com o cônjuge, enfim, eu não tinha mais, eu até poderia ter, mas eu teria que editar, né, isso de alguma forma dentro daquele próprio ambiente. Né? Eu teria que fazer isso num cômodo, eu teria que organizar momentos de que eu iria ficar naquele cômodo sozinha, porque eu precisava daquele tempo que seria no trabalho, seria indo, sei lá, passear com os amigos, tomar um café, tomar uma cerveja, etc. Eu teria que fazer aquilo de uma outra forma, uma forma desconhecida, não só para mim, mas para todo mundo, né? As crianças são muito do concreto, então, para as crianças tem sido muito difícil, talvez por conta do tempo, muitas coisas não estão mais difíceis assim, né? Mas saber que o pai, a mãe, enfim, a família está em casa, mas que aquele tempo não é para ela, naquele momento, né? Aquele tempo é dedicado ao trabalho. Então, organizar o ambiente, né? O ambiente de casa, o home office, né? Não foi uma coisa assim tão fácil para a grande maioria das famílias, porque as crianças estavam vivendo uma situação também muito assustadora, de repente tira tudo, tira parque, tira cinema, tira passeio, tira a escola, né? A segunda casa praticamente delas. E além de tudo, dentro da minha própria casa também está tudo muito estranho, né? Está tudo muito diferente. Né? Então, eu lembro que eu escutava algumas coisas assim, né? De que, como assim, a minha casa tá estranha, tá diferente. E não tá diferente porque pintou uma parede, porque fez uma reforma. Não, era o próprio movimento, era a própria dinâmica de casa, né? Que estava diferente. Então, acabou que eu ouvia muito sobre grandes desconexões, assim, eram pessoas da mesma família que conviviam há tanto tempo e se tornavam como desconhecidos, né? Pais desconhecendo filhos, filhos desconhecendo pais, casais se desconhecendo, e tem sido um grande momento para reformar essas conexões, né? Para que essas pessoas pudessem se reconectar dentro do que era possível, dentro daquela realidade, né? Porque não era uma coisa optativa, foi uma questão, foi uma realidade que foi imposta, né? Não era uma questão de opção. Eu não tenho, eu não quero, então eu vou sair, eu não quero, então eu vou para a escola. Hoje a gente tem, para algumas instituições, a possibilidade de fazer essa escolha. Quero ir presencial ou não quero ir presencial, né? Então, hoje nos é dado essa possibilidade de escolha. E aí cada família vai tomar suas decisões a partir da sua realidade, das suas condições, né, dos seus princípios, dos seus valores, e por aí vai. Né? Então, a gente tem essa possibilidade hoje, a gente tem essa possibilidade de escolha. Mas até pouco tempo a gente não tinha essa possibilidade de escolha, né? Foi nos tirada essa liberdade
E estava sendo bem complicado se reconectar com a liberdade possível, né? Uma liberdade dentro da própria casa, né? Dentro do próprio ambiente familiar, né? E tentando encontrar essas forças, né? Esse colo, esse acolhimento, muitas vezes, né? Necessário ali dentro também, né? Mas estava todo mundo precisando, né? Não era a situação que um filho passou na escola e estava precisando do suporte, do acolhimento dos pais, e os pais não estavam vivenciando aquela situação diretamente, né? Aquela situação específica de forma direta. Não, eles estavam precisando de acolhimento para tudo aquilo que estava vivendo, e os pais também precisando de acolhimento para tudo aquilo que estava vivendo, né? Então, desde março do ano passado para cá, tem sido muito interessante, assim, acompanhar esses novos aprendizados, sabe? Inclusive porque tem questões que, assim, mudaram e não vão voltar, né? Não tem como a gente voltar, assim, tem como a gente seguir daqui para frente. A situação que a gente tem vivenciado vai fazer parte da nossa história e ninguém tira isso, né? Mas para a gente seguir em frente de forma saudável, né, a gente precisa tirar exatamente as lições, o que a gente aprendeu, né? Às vezes a gente fica muito preso numa cultura muito pessimista, e para algumas realidades é muito difícil sair disso, né? Veja, eu falo do meu lugar, que eu preciso reconhecer que é um lugar privilegiado, mas não é a realidade de todo mundo, né? Eu, como professora de uma instituição de ensino, eu não posso nem dizer que eu vivi, porque eu ainda vivo, né? Nós estamos na realidade de aula remota e tudo mais. Então, assim, eram muitos alunos que não tinham nem sequer equipamento para assistir aula, né? Então, acabou que foi uma condição que a gente vivenciou, que era uma condição que discriminava muitas realidades, né? Que selecionava muitas realidades, né? Então, isso é um fato e eu vivi isso na pele, né? De alunos que não podiam ter aula, porque eles não tinham simplesmente uma internet suficiente para aguentar o peso de aula e etc, né? Enfim, eu acho que estou falando demais. Se vocês querem interromper, fazer alguma pergunta específica. Nidinha, você que está assim, né, entrando por esse mundo, né? Queria saber, seus filhos chegaram em plena pandemia, você se encontrou com essa maternidade propriamente dita aí, em plena pandemia, né? Como falar, né, de saúde mental do bebê sem falar da saúde mental da mãe? Foi tudo uma correria. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia lidar com tudo isso, mas tá indo. Eu tô conseguindo, assim, aos poucos, como é que eu posso dizer? Ai, peraí, tem uma palavrinha, só que enganchou. Eu tô conseguindo lidar com tudo isso que tá acontecendo aos poucos, porque, tipo, não é fácil. Assim, a família quer ver, não tem como tá tendo contato, que eles ainda nasceram prematuros, ainda estão pequenos, só estão com 1 mês de nascidos e 1 mês e 14 dias. E, tipo assim, a gente só fica trancado, só sai quando vai fazer a consulta deles no Recife, mesmo assim, é aquela correria, vai e volta e se tranca. Sim. E tá sendo só dessa forma, só eu, eles e minha mãe em casa, sem ter contato. Aí quem tá resolvendo as coisas é ela. Entendi. E como é que Fernanda, você... você levantou a mão, diz. Era alguma orientação, Shane, para a gente, no caso, você falou um negócio que é bem interessante, que não adianta falar de saúde mental das crianças, e agradecer a Nidinha por essa contribuição, porque é uma mãe nova, uma mãe no momento atípico, né, uma mãe no momento da pandemia. Se a gente já achava um pouco apertado, corrido, o puerpério, né,
em outras fases da vida, imagina agora numa pandemia, que todo mundo tem que estar enclausurado, não pode sair muito, como o Nidinho acabou de falar. É aquela restrição, pode ser que alguns familiares não entendam esse cuidado dela, de ter que cuidar das crianças, mas assim, eu reforço que você mantenha o distanciamento e as pessoas precisam ter esse respeito, concordando ou não, porque você está protegendo a vida de duas crianças, né? Dois inocentes. E o adulto, muitas vezes, eu acho que Shane pode explicar isso, o adulto quer se satisfazer, quer pegar na criança, quer dar um beijo no rosto, quer cuidar. Mas essa criança só vai estar bem protegida se a gente proteger. E eu queria ver com o Cheyenne qual seria a orientação para a gente também aliviar um pouco essa tensão, porque aqui em casa, por exemplo, trazendo meu relato, a gente procura brincar com Valentina em casa, tentar trazer menos eletrônico possível, que termina caindo um pouco nesse caminho do eletrônico, mas a gente escolheu um dia na semana para ela fazer atividadezinha numa academia na Grow Rap, já também para aliviar essa tensão motora, para ela poder correr, extravasar, gritar. E eu queria saber qual seria a orientação para a gente nesse momento de pandemia, principalmente para as crianças. Fernando, eu acho que assim, o caminho que vocês já optam, e aí eu estou bem contaminada, inegavelmente, pelo que eu conheço já de vocês e pelo que eu acompanho a vida de vocês, não tem como separar, né? E eu acho que você, assim, por mais que eu te conheça a Joana, conheça como é a dinâmica de vida de vocês, inclusive porque, né, meu bem, você está nas redes sociais, então a gente está aqui para saber mesmo como é a sua vida. E você faz muito bem de compartilhar, porque eu acho que você traz muito crescimento para as pessoas, você contribui bastante com a vida de outras famílias, apenas sendo vocês. E eu acho que a grande contribuição nossa é essa, né, nas relações, a gente ser a gente mesmo, a gente ser autêntico. E acho muito bacana isso, já que vocês estão fazendo, né, de vocês oferecerem um suporte com amor, com respeito, né, com confiança, dentro de casa, com diálogo e etc., passando para ela, né, os princípios e os valores de vocês em relação a tudo, a vida, a respeito ao ser humano, à humanidade, que vocês passam tudo isso, né, a forma, a postura, né, a atitude de presença mesmo, e aí eu tô falando de presença, né, não só de ser presente, a gente pode ser presente, mas não ser presença, né, eu acho que ser presente e ser presença né, o que de melhor a gente pode fazer por nossos filhos, né, acho que por muito tempo a gente falou muito sobre ser presente, né, mas eu acho que o ser presente não necessariamente engloba, a gente tá falando sobre presença, né? E sempre a gente falava sobre ser presente do ponto de vista físico, né? E do ponto de vista de quantidade, né? E cada vez mais para mim fica claro que quando a gente fala de ser presente, é isso, é de ser presença, né? De todas as formas, né? E principalmente assim, de ter uma presença de qualidade, né? Se você tem pouco tempo na perspectiva da quantidade, que esse pouco tempo possa ser de qualidade, né? E aí você poder alternar, né, Fernando, essas atividades com alguma possibilidade externa, né, de algum outro tipo de atividade, tem para algumas pessoas, a depender da conjuntura, da realidade, é difícil, né? Por exemplo, na minha situação, vou trazer um exemplo meu, na minha situação, hoje, tem sido difícil eu colocar as crianças em alguma atividade a depender do horário. Porque tem horários que eu consigo me articular, tem horários que eu não consigo me articular, né? Para fazer trocas de trabalho, etc. E às vezes a gente está limitado a algumas atividades que são naquele dia, naquele horário. Né? Então, tem algumas pessoas que têm uma flexibilidade maior de horário e tal. Então, assim, a gente vai falar que isso é legal, que isso é bacana, mas a gente também não pode aprisionar as famílias nisso, porque senão a gente condena as famílias que não têm condições de fazer isso, como se essa fosse a única saída, esse fosse o único caminho, né? E se uma família não puder proporcionar isso, né, para a criança, no sentido de uma atividade
fora de casa e etc. Existem muitas formas de fazer isso, né? Claro, respeitando. Eu acho que uma coisa muito importante é que os pais, eles respeitem os seus limites, sabe? Tem famílias, às vezes, que querem, assim, fazer tudo, né? Fazer tudo de uma vez, e aquilo não combina. Não combina com essas pessoas. Às vezes, elas fazem uma coisa, um jogo, uma brincadeira, que elas se identifiquem muito, é muito melhor ela fazer aquilo dali com qualidade, com presença, do que ela tentar fazer várias atividades, assim, várias coisas, e aquilo dali ser mera coisa para encher a linguiça, né? Para aumentar currículo de parentalidade, digamos assim, sabe? Então, eu acho que toda criação, ela precisa ser baseada no amor e no respeito, acima de tudo, né? Então, amor, para mim, é de verdade, tem que ser de verdade. Então, a verdade precisa estar acima de tudo nessa criação, sabe? Inclusive, a verdade quando você está cansado, por exemplo, sabe? Quando você não está disponível. Tudo que a gente faz com a criança, a gente está passando uma mensagem para ela. Então, a forma como você, sei lá, disponibiliza sua casa com fotos e etc. O que vai ter nessas fotos? Isso tudo são mensagens que a gente está passando para essa criança. Se a gente brinca de verdade, se a gente não brinca de verdade, né? Tudo isso você vai vendendo, né? Uma imagem de pai e de mãe e de família para essas crianças. Então, você precisa vender isso com muita verdade. Se você só aguenta fazer tal coisa, então só faz tal coisa e assume isso. Agora, se isso for pouco para você, então vai se trabalhar para você se doar mais. E quando você tiver, de fato, disponível, aí você se doa mais. Mas não doa o que você não tem para oferecer, sabe? Porque isso é muito danoso para as crianças, né? Então, eu sempre bato muito nessa tecla, assim, que a gente seja de verdade, sabe? Seja quem a gente for, seja o pai, a mãe que a gente for, mas a gente seja de verdade, né? Então, que a gente passe sempre essa autenticidade para a criança, e é isso que a gente vai acabar, o que a gente vai entregar é o que a gente vai receber também, né? Dentro dessa perspectiva. Então, a flexibilidade numa criação, ela é muito importante. A gente já pagou, não, a gente de alguma forma paga um preço muito alto pela educação rígida que as nossas, né, a nossa geração, na grande maioria das vezes, teve, a geração anterior a gente teve, né, de uma educação muito rígida. Acho que a gente precisa ter uma educação firme, uma educação assertiva, né? Mas não uma educação rígida. Para mim, isso tem uma diferença muito grande, né? Então, é diferente, por exemplo, essa educação que eu estou fazendo aqui, tentando fazer aqui uma comparação, traz uma perspectiva muito diferente sobre culpa e responsabilidade. Hoje a gente fala muito mais de uma educação que oriente a responsabilidade e a responsabilização pelas suas atitudes do que uma culpabilização pelas suas atitudes, né? Então, antes a gente tinha uma educação que era baseada muito na culpa. Hoje a gente já revisitou isso, né? E a gente tenta orientar que seja baseado na responsabilização pelas suas atitudes. Então, a culpa ela é muito carregada, ela tem um peso muito grande, né? Ela tem uma questão que não permite que a pessoa cresça, né? Que ela supere aquilo dali, que ela enxergue aquilo dali com base no crescimento, né? A responsabilidade, sim, a responsabilidade fala de uma maturidade de olhar, de reconhecer e de tentar compreender o que pode ser feito daqui para frente. A culpa aprisiona, sabe? A responsabilização liberta, né? Então, a gente fala muito sobre uma educação que oriente, né, essas crianças da responsabilidade diante das suas atitudes. Então, sobretudo, eu preciso olhar para a minha responsabilidade diante disso. Não dá para promover autenticidade, não dá para promover responsabilização se eu não sou autêntico, se eu não sou responsável nessa criação. A gente fala muito de saúde, a gente está falando aqui, a questão de saúde mental da criança, né, é algo muito amplo, a gente pode
né? Ir por muitos caminhos, abordar muitos pontos e etc. Mas eu entendo muito a questão da saúde a partir do reconhecimento, né? Então, quando eu estou numa relação, aí eu vou usar um termo bem técnico daqui da psicologia, que é uma relação eu-tu. O que é uma relação eu-tu? É uma relação de verdade, é uma relação onde você reconhece o outro, onde você legitima o outro. Esse outro é uma pessoa importante para você, por mais que você não concorde com as coisas, com as ideias dele, com as perspectivas, mas você legitima esse outro, né? Por mais que você não esteja sentindo aquela dor, mas você legitima aquela dor, né? Você pode ter muitas formas de abordar quando uma criança está sofrendo. Você pode, de fato, ter uma postura empática e se colocar ali no lugar dela, né? Como você pode apenas escutar o que ela está dizendo. E aquela dor não te comover, né? Quando eu falo comover, eu também não estou dizendo cair na manipulação de algumas questões que as crianças trazem, não, porque elas vão testar e elas estão ali para testar mesmo, né? Eu acho lindo criança testando, assim, mas eu acho péssimo quando as pessoas caem na manipulação, caem no teste, né? Mas, enfim, elas vão fazer isso mesmo, elas estão fazendo o que elas têm para fazer, né? E elas estão esperando que essas pessoas, que esse mundo eduque, que esse mundo crie e etc. E não, a saúde emocional, a saúde mental, a saúde emocional principalmente, ela está muito ligada a essa legitimação. Então, quando uma criança não encontra a legitimação daquilo que ela sente, daquilo que ela pensa, ela se fecha. Ela vai procurar essa legitimação em outros cantos. Então, tem crianças que encontram legitimação nos YouTubers, porque ela não encontra dentro de casa. Ela olha para um youtuber que tem uma linguagem que acessa ela, que dialoga com ela, e que ela se sente escutada. E que muitas vezes esse processo não está acontecendo dentro de casa e ela encontra ali. Eu também não estou dizendo que se ela encontrar dentro de casa, ela nunca vai encontrar nos youtubers. Não vão sim, mas é diferente. É diferente quando ela preenche um espaço que deveria ser da família e ela preenche com o mundo virtual. Tem espaço para todo mundo na vida das pessoas. Todo mundo. Ninguém toma o lugar de ninguém. Se os lugares estiverem bem ocupados, se os espaços estiverem bem ocupados, né? Bem preenchidos e preenchidos saudavelmente, ninguém toma o lugar de ninguém. Ninguém. Agora, o que a gente vê é esse processo de substituições distorcidas, muitas vezes acontecendo nas famílias, né? Então, as crianças, elas precisam de um lugar de confiança para elas se desenvolverem. De confiança, né? Se elas não encontram esse espaço, seja a idade que for, elas vão se desenvolvendo de forma não saudável. Desenvolver todo mundo vai, né? Crescer, atingir tal idade, etc., adulto, adolescente, né? Vai acontecer. Agora, como? A questão é essa, como? Entende? Então, elas precisam desse lugar de confiança. Então, numa situação dessa de pandemia, a gente ficou diante de um gerenciamento de crise como talvez a gente nunca tenha visto, né? E isso convocou muito as potencialidades e as habilidades da família, né? Do mesmo jeito que também cutucou, digamos assim, as dificuldades, né? As limitações, e foi um momento, tem sido um momento de grande teste, de um grande teste de muitas coisas, né? E de muitas superações, etc. Então, assim, desde o início da pandemia, eu tenho visto processos de muita dor, de muito sofrimento, mas eu também tenho visto processos muito bonitos, assim, de superação, né, de reencontros, né, e de que foi um momento lamentável, né, por tudo, que é óbvio que eu não preciso explicar, que nos trouxe tantas perdas, né, tantos sofrimentos, enfim, mas também muitas coisas boas para algumas realidades, sabe? Onde alguns questionamentos até do tipo assim, eu fico pensando se a gente ia conseguir alcançar tudo isso se não fosse essa pandemia, se não fosse isso, né?
Então, é interessante, assim, porque eu vivi muita ambivalência, né? Era tipo assim, sair de uma sessão lindíssima com uma família ou com uma pessoa, com um casal, assim, de uma reconexão, e pegar o celular e me deparar com 300 e tantas mil mortes, bate o recorde, né? Mas não sei quem morreu e tudo mais. Então, enquanto psicóloga, é uma ambivalência muito grande, né? Dessas oscilações, assim, uma coisa muito massa e de repente uma coisa muito trágica, assim, né? Casais que eu atendo se reconectando em plena pandemia, tipo assim, estavam numa situação esgarçadíssima que a pandemia, assim, possivelmente anunciava um fim mais efetivo daquela relação, e aquela relação conseguiu, né, resgatar, assim, subir a superfície de uma forma incrível, e outras que estavam, né, que foram realmente, que se desfizeram mesmo durante a pandemia. Enfim, então é isso, né? Eu acho que, como eu estava falando, acho que eu não, acabei não finalizando a questão da flexibilidade, eu vi, que eu senti foram as pessoas muito assim, querendo ser tudo 100%, o tempo todo, assim, ser profissional 100%, ser mãe 100%, né, ser esposa 100%, marido a mesma coisa, né, ser dono de casa, dona de casa, fazer tudo 100%, e assim, não dá, é humanamente impossível, né, então, muitas coisas que eu orientava era, olha, o que é o mais importante, assim, para você? O que não pode escapar de jeito nenhum? De todas essas coisas aí, né? Qual a tua ordem, assim, de prioridade? Porque você vai precisar eleger algumas coisas para você se dedicar mesmo e fazer aquilo ali 100%, né? E outras coisas vão precisar ficar 60%, 30%, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Então, também foi um momento para essas famílias, assim, reorganizarem essas prioridades, né? Então, essa pia vai ficar mesmo cheia de prato e eu só vou lavar lá no final do dia, né? Porque eu preciso dar conta dessa tarefa aqui. A tarefa é o mais importante. Entre a pia e a tarefa é mais importante. Então, eu vou me dedicar à tarefa. A tarefa, sim, eu vou me esforçar para ser 100% aqui nesse ensinamento aqui, desse momento, nessa orientação desse momento. Mas não dá para fazer tarefa 100%, pia 100%, né? Enfim, a faxina 100%, o relatório do trabalho que precisa entregar, a matéria que precisa escrever, né, Fernando? E por aí vai. Então, assim, não tem como. Então, a gente tá, com isso eu estou falando sobre flexibilização, sabe? Pensem que se vocês já tentarem resgatar aí na memória, talvez vocês tenham vivenciado alguma situação de você passou por um viaduto e estava engarrafado e você ficou em cima do viaduto parado. E, de vez em quando, você sentia um tremor, assim, né? No viaduto. Aquilo é a flexibilização necessária do ponto de vista de construção civil, né? E da física e tudo mais, que é necessário esse movimento, né? Mas que é para manter a sustentação ali, entende? Então, é preciso que dê essa movimentada, mas ali ainda assim há uma firmeza, uma sustentação, mas é a flexibilização necessária para aquilo dali, né? Então, a mesma coisa com a nossa criação, a nossa educação, né? Há momentos que a gente está numa determinada situação e a gente é convocado por um filho com uma fala, com um questionamento, né? Com um confronto a revisitar aquilo que a gente está fazendo, né? A olhar para a necessidade que de fato se apresenta, né? E que às vezes não era a necessidade que eu programei, que eu calculei ali, mas se apresentou. Às vezes eu estou fazendo algo para a família, para a criança, que na verdade não é para eles, não é para ela, é para mim. E aí eu faço em nome de fulano, né? Eu estou fazendo isso aqui. Mas será que é isso mesmo que fulano está precisando? Né? Quantas vezes a gente disse que vou trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro, porque preciso, para comprar brinquedo para você e não sei o que, já escutei isso muito. E a criança dizia, mas eu não quero isso.
eu quero você aqui, né? Eu quero que você fique aqui um pouquinho comigo, que você me abrace mais um pouquinho aqui, né? Que você faça tal coisa. Então, a parentalidade é uma grande escola para a gente, né? É uma grande escola para a gente, sabe? E aí, nesse momento de pandemia, eu acho que acentuou muito essa necessidade de colo e de acolhimento, né? Seja pelas perdas, né, das crianças, desses espaços de socialização e etc., né? Seja porque é muito difícil também para as crianças conviver com pai e mãe 24 horas, às vezes é um saco. Na verdade, a gente acha que é só a gente, que é adulto, que se irrita do ambiente, né, que se irrita das pessoas, que não aguenta mais, mas as crianças também. Isso desgasta, né? Isso desgasta ter pai e mãe ali. Não, você não pode, mas e isso, dando ordem e tal, né? E chega num momento em que cada um precisa, às vezes, de um tempo, né? Muitas crianças, eu fui trabalhando com as famílias e tal, a gente foi vendo um momento, né, em que era um momento livre. Tinha muita, principalmente no início da pandemia, tinha muitas, era um bombardeio de assim, atividades para você fazer na quarentena. Aí parece que as famílias tinham que seguir, assim, sabe, um cronograma diário, porque 8 horas era isso, tal, 9 horas, 10 horas, não sei o que lá, 2 horas é a amarelinha, 3 horas é ludo, 4 horas é não sei o que, é jogo da memória. Era uma coisa, assim, extremamente adoecedora, sabe? E às vezes nem a criança queria aquilo dali, a criança queria fazer nada, a criança queria pintar livremente, né? A criança queria, sei lá, qualquer outra coisa, né? Mas, assim, era preciso seguir manuais, né, e protocolos, e as crianças completamente esquecidas. O que é que essa criança está dizendo? O que que ela está pedindo? Ela quer jogar de novo esse jogo? Joga com ela de novo esse jogo. Ela gostou do jogo. Quando tu gosta de uma comida, tu às vezes não quer repetir aquela comida por várias vezes. A criança é a mesma coisa, entende? Então, muitas vezes anunciava isso, essa dificuldade da família de escutar aqueles filhos, aquelas crianças, né? E aí é aquela falta de legitimação que eu falei, né? De uma relação onde você escuta o outro, né? De que você reconhece aquele outro como um sujeito de direitos naquela relação, que tem voz, né? Que sofre, né? E que pensa diferente de você, e você é capaz de acolher aquela diferença, né? Então, em comunicação não violenta, por exemplo, o André vai entrar nisso amanhã, mas a gente fala muito de reconhecer essa vulnerabilidade, né? E durante muito tempo, não era permitido aos pais, à família, reconhecer essa vulnerabilidade. A gente precisava se pintar de forte e de super, né? E que dá conta de tudo e etc. Hoje a perspectiva é outra, né? Hoje a Mostrar a perspectiva... verdade, né? Oi? Hoje seria mostrar a verdade, né? Exatamente. Inclusive, é verdade quando a gente falha, né? Pedir desculpa aos filhos não faz mal, pelo contrário. Né? A gente está ensinando para eles na prática que quando a gente erra, a gente pede desculpa, porque a gente dizia que era para pedir desculpa, mas não pedia desculpa. Aí veja que coisa confusa. Bom, você me ensina isso verbalmente, eu não sou preparado para, até uma determinada idade, abstrair, né? Só o verbal. Eu aprendo na prática, no espelhamento, né? E não tinha isso, né? Então, hoje a gente tenta se encontrar, oh, meu Deus do céu, aí eu não consigo nem falar. Aí Eu também. eu não aguento, não. Eu sou alucinada por bebê, vê. Eu Opa, isso. adoro, sou apaixonada, vê mesmo. Vou dar um cheiro no bucho dos dois. Vê, a gente tudo aperreada aqui, falando dessas coisas e não sei o que e tal. E eles assim, ó, zen, não tô nem aí porque vocês estão dizendo. Mas enfim, né? Então hoje a gente olha para os filhos e diz, ó, oh, não foi legal. Eu tenho muito essa prática com meus filhos, assim, sabe? De olhar e dizer assim, ó, mamãe naquela hora não estava muito bem, mas mamãe pensou, né? Mamãe pensou direitinho, né? E acho que poderia ter falado de outra forma, né? Então eu queria dizer isso, etc. Né? Perguntar como se sentiu, né? Então, espaço para esse diálogo precisa existir cada vez mais,
né? Espaço para fala, espaço para o diálogo, espaço para o posicionamento, né, das crianças, por mais que a gente não siga, mas não corta a posição dela, não deixa de escutar, por mais que a gente escute e diga, olha, mas isso não vai ser possível nesse momento, eu entendi que é isso que você quer, mas nesse momento não dá. E sempre com verdade. Essa história, por exemplo, uma situação que é muito comum. Ah, você não vai ter isso, por quê? Porque papai e mamãe não têm dinheiro. O pai e a mãe tendo dinheiro, por que danado dizer que não tem dinheiro? Por que não pode dar? Porque não está merecendo? Porque não tem idade para aquilo dali? Então, diz isso, né? Então, às vezes a criança vem, né? Porque o pai já disse uma vez, aí está tentando reformar a criança, é porque você não tem dinheiro, né? Não, eu tenho dinheiro, eu não vou te dar. Por esse outro motivo aqui. Entende? Então, assim, é um grande desafio para todo mundo, tanto para a gente dizer, quanto para eles escutarem também, né? E é uma construção mútua, entende? Então, assim, não sou eu que sou formada na vida e estou ensinando alguém a se formar, né? Eu estou em construção o tempo inteiro, eu estou revisitando minhas atitudes, meus pensamentos e etc. o tempo inteiro. Enquanto aquilo fizer sentido para mim, eu vou seguir dessa forma, né? Então, assim, é muito importante a gente dar esse espaço de fala, né? Do que está sentindo, do que está pensando. Eu trago muitas coisas assim, olha, mamãe pensa dessa forma, mas você pensa igual? Você pensa de outra forma? Qual é? Como é que você sugere? O que você sugere? Quando eles me trazem um problema, os meus, geralmente, eles trazem o problema e as soluções, né? Eles já trazem assim, como é que deveria. Então, eu não sou muito convidada, assim, em matéria de quantidade, eu não sou muito convidada a isso. Mas, quando eles não vêm, eu costumo perguntar. Mas, assim, como é que você faria? Sabe? Como é que você pensa, assim? O que é que você faria se fosse você e tal, assim? Como é que você acha que deveria ser? Eles trazem a queixa, mas eu também estimulo eles a trazerem a solução, porque isso ajuda eles a se articularem, né? A pensar num problema e a pensar numa solução, independente de qualquer coisa, mas também me ajuda a conhecer melhor como é que eles pensam e como é que eles gostariam que fosse, né? Estimula o posicionamento, né? Estimula o senso crítico, enfim, estimula uma série de coisas. E você abre esse espaço para que ele entenda que ali ele tem voz, né? Então, por exemplo, eu não digo é a minha casa, né? Minha mãe dizia, aqui é minha casa. Eu mando. Eu não digo aqui é minha casa, eu digo aqui é nossa casa. Porém, os adultos da casa são esses. E algumas regras, algumas coisas, né, podem ser pensadas em conjunto, né? A gente pode decidir junto, mas há coisas que não. Há coisas que, de fato, eu vou decidir como é que vai ser, eu posso escutar vocês, eu posso ouvir eu posso sempre, né? Mas isso não quer dizer que vai seguir do jeito que vocês querem. Diz, Fernando. O que você falou faz muita conexão com o que às vezes a gente vive aqui de vez em quando com Tina, porque quando a gente pede para ela tomar um banho, para escovar um dente, ela está cansadinha, ela faz, é muito ruim ser criança, eu queria ser adulto para fazer o que eu quero. Aí eu não sei se eu falei de maneira errada, mas eu disse bem calmo e disse assim, Tina, papai está fazendo um cuidado com você. Papai queria poder agora estar dormindo, descansando. Mas papai precisa cuidar de você, escovar seu dentinho, fazer seu banho, ou Joana também. E ela entende, às vezes, quando ela está cansada, que isso é muito chato. É chato ser criança porque tem que ficar escovando os dentes, tem que tomar banho. Então, eu não sei se eu falei de maneira correta para trazer essa tranquilidade para ela, mas não é sempre. Ontem mesmo eu estava mais cansado, eu conversei com ela, disse, papai está muito cansado, a gente vai dormir, papai conta uma historinha, a Joana estava cansada a ponto de preferir vir para o quarto e eu botei ela para dormir. Geralmente, Tina prefere Joana botar para dormir, porque Joana sabe contar mais história do que eu. Joana fantasia mais, faz mais vozes, né? Aquele teatro todinho. Eu já sou mais linear, eu me esforço, mas não estou no ritmo de Joana. E ontem ela dormiu de boa. Eu contei histórias para ela, inventei lá umas histórias que ela pediu. Eu digo, você quer ouvir o quê? A Raya, que é o filme da Disney, né?
Raya que foi visitar lá a gente em Tamandaré. Então inventa aquele que Raya teve em Tamandaré, aquela história todinha, ela às vezes relaxa e vai dormir. Mas acontece disso, ela às vezes está chateada e dizer que é chato ser criança porque preferia ser adulto para poder fazer o que quisesse. E eu explico a ela que adulto também não faz o que quer. Eu agi certo ou errado. A gente já ir encerrando. Certo. Até Mas amanhã. não é mesmo? Não é mesmo? Não é isso mesmo, né? A gente entende que o que a criança está querendo dizer é que, assim, ela não está querendo eu receber ordem, né? E isso é, de fato, chato. A gente também, muitas vezes, não gosta de receber ordem, né? A gente nem sempre faz o que a gente quer, mas a ideia é que a gente acaba passando para eles, às vezes, de uma forma até mais, às vezes mais exagerada, depender da forma, né, da sua atitude na criação e na educação. Se você tem uma atitude mais autoritária, você tendenciosamente você gera na criança ainda mais essa ideia de que o adulto faz o que quer, né? Porque você que determina, está sempre lá determinando o que é que ele vai fazer, o que ela não vai fazer. Então, acaba que passa essa mensagem, né, de que o adulto faz o que quer, ele que manda e etc. E aí, quando a criança está de saco cheio dessa dependência, né, dessa falta de autonomia, ela vai jogar nas pessoas que criaram isso, essa ideia na cabeça dela. Ela vai tentar confrontar, né, isso daí. E aí, eu acho bacana você dizer assim, olha, eu também digo isso. Tem hora que eu digo assim, ó, infelizmente hoje não vai dar. Tem situações que eu digo, olha, isso daqui a gente não vai fazer, porque a mamãe está cansada, mas isso a gente pode fazer em um outro dia. Eu sempre trago assim, sempre procuro trazer, quando eu trago um não, que eu vejo que está difícil de encarar aquele não, eu trago a perspectiva do sim, certo? Eu mostro que não pode, mas eu mostro o que pode. Tipo assim, olha, isso aqui não dá, mas isso daqui dá. Isso não é possível, mas isso aqui é possível. Né? Principalmente quando não está difícil de ser digerido. Às vezes eu não trago, porque eu também não acho que a gente precisa ser, né, sempre assim. A gente não precisa trazer o não sempre acompanhado do sim. Às vezes é o não e o não mesmo. Aquilo dali não pode. Eu acho que a gente precisa dosar isso, né, no dia a dia da criação e da educação. Eu acho importante trazer essa perspectiva de que adulto ele não faz tudo o que ele quer, né? Porque ele não, nem sempre dá para fazer tudo o que a gente quer. Claro que a gente está num lugar que é inegável, que a gente tem muito mais autonomia, né? Muito mais independência do que a criança, né? Mas também trazer esse contraponto para ela, né? De que ela também faz muita coisa que ela quer, e você trazer exemplos de coisas que ela faz o que ela quer, né? E de que os adultos deram esse espaço para ela escolher o que ela quer fazer. Porque nesse momento ela está muito presa na figura do adulto que não deixa ela fazer o que ela quer. E aí você amplia para os momentos que o adulto deixa ela fazer o que ela quer. Entende? Porque aquilo que ela está trazendo é legítimo. Entende? E a gente precisa legitimar aquilo que ela está trazendo, né? É um incômodo, momento, que é chato aquilo dali para ela, né? Então a gente precisa legitimar, mas é legitimar e também ampliar esse leque, porque ela está olhando para uma questão só, está presa naquilo dali, está focada naquilo dali, porque é aquilo que está chateando, irritando naquele momento. Quando a gente convida, a gente desafoga esse lado aqui que está mais tenso, assim, né? E aí é isso, entende? É um caminho. E é um caminho que eu acho muito bacana de se seguir. Sabe? Diz, Fernando, tu queria, acho que falar, não foi? Não, era só um complemento, mas eu acho que você já respondeu o que eu ia dizer. Em relação a isso mesmo, essa questão dela entender, eu até fiquei na dúvida se em algum momento eu fui muito autoritário, mas eu procuro falar de maneira mais branda, explicando a ela tudo que a gente está fazendo por ela é para o bem dela, que às vezes parece ser autoritário, mas na verdade a gente está conduzindo para que ela esteja bem, escove os dentinhos, tome um banho. Às vezes ela não quer tomar banho simplesmente porque não quer, não tem nem justificativo, assim, né, para adulto, mas para ela é.
Aí eu explico, eu digo, Tina, tem que tomar um banho para não ficar com a pele suja, coisa e tal, e assim vai, mas é isso. Eu procuro não trazer essa, deixar explicado que ela também decide, tanto é que muitas vezes eu trago para ela a conversa no sentido dela tomar decisão também. Digo, ó, se tu não tomar banho, tu vai ficar suja e pode isso, isso e isso. Você quer? Ela, não, eu quero ir tomar banho. Então, eu procuro trazê-la também para junto para essa decisão, sem que ela fique achando que, por eu ser o pai, Joana ser a mãe, a gente tá mandando nela, tá sendo autoritária, né? Como eu vou tomar a liberdade, você não me perguntou, mas eu vou tomar a liberdade porque eu sei que, assim, que você é muito aberto a isso. Seguinte, eu acho muito bom quando a gente pergunta coisas à criança, né, sobre o que ela quer, o que ela acha, etc. Agora, a gente precisa ter cuidado com algumas perguntas, porque, por exemplo, se for uma pergunta que a decisão que a resposta dela leva a algo que a gente não vai permitir fazer, às vezes não tem sentido, né? Então, por exemplo, se ela diz assim, eu quero ficar suja, tu não vai deixar. Então, tem coisas que a gente vai perguntar e vai poder acolher a decisão dela, a gente vai poder acolher a resposta dela e dizer, ok, então a gente faz isso daqui. Tem coisas que a gente não vai permitir. Olha, Essa bochecha, meu Deus. tá rindo. É um moreninho, um loirinho. Ah, ele tá rindo. Facilita a vida, né? Facilita a vida para Identificar. definir quem é quem Para aí. distinguir quem é quem. Não é? Facilita a vida da mãe numa situação dessa, né? Enfim, mas é isso, entendeu, Fernando? Então, assim, quando a gente tem situações que a gente pergunta, a gente se coloca numa saia justa, né? Porque é tipo assim, certo, mas então você perguntou por quê? Se eu não posso definir aquilo dali, sabe? Mas isso é assim, uma coisa que a gente escorrega mesmo, entendeu? Olha, você quer não sei o quê? Se a criança disser, quero. Né? Tipo assim, olha, você quer não sei o quê, você quer ficar de castigo? Primeiro que eu acho essa coisa de castigo uma coisa muito delicada, é uma discussão muito ampla, etc. Mas eu estou trazendo um exemplo que é muito comum. Do tipo assim, você quer ficar dentro do quarto? Se você dizer, você vai ficar dentro do quarto, você quer ficar dentro do quarto, a criança faz, quero. Tu não tem que botar essa criança dentro do quarto. Botar a criança dentro do quarto. Tu não perguntou? Ela disse que queria, então pronto, e aí? Entende? Então, assim, são coisas desse tipo, né, que a gente precisa pensar assim, bom, eu vou fazer essa pergunta, e se ela disser que quer, eu vou deixar? Né? Não, eu não vou deixar. Então, eu levo muito para essa questão do que a criança pode escolher e do que ela não pode escolher. Entende? Então, assim, por exemplo, eu quero um sorvete de 2 bolas, sei lá. Não, você não pode sorvete de 2 bolas. Você pode só o sorvete de 1 bola. Agora, você pode escolher o sabor. O sabor fica contigo, tu pode escolher. Entende? Então, assim, ser 1 bola ou 2, ela não pode escolher, mas o sabor ela pode. Então, em relação a coisas do dia a dia, de casa e etc., né, a mesma coisa. Entende? Então, assim, sei lá, questão de uma comida, né? Não, veja só, você não pode escolher, mas você pode escolher o horário. Digamos assim, tá. Há algum momento que tem uma flexibilidade aí do horário, a depender das famílias, como as famílias pensam e tal. Então, tá bom, olha, você pode escolher se vai ter purê ou não, mas você vai ter que comer agora. Agora é o horário de comer. Você pode escolher não comer purê. Sei lá, estou trazendo um exemplo aqui. Então, assim, muito do que ela pode escolher e do que ela não pode escolher, né? E trazendo sempre esse contraponto, né? Porque você traz ela para a responsabilidade da escolha, mas você também dá um continente para aquilo dali. Né? Você diz, olha, algumas coisas eu vou ter que delimitar, eu vou ter que direcionar para tal coisa, mas nesse direcionamento você também tem o seu protagonismo aí. Né? Você também tem o seu poder de escolha. Entende? Nessa questão aí de escolha do que pode ser perguntado, que deve ser perguntado, você pode simplesmente dizer assim, olha, depois de tal coisa, sei lá, depois da TV você vai tomar banho
quando acabar esse desenho, por exemplo? Pode ser guiado também dessa forma? Pode. Geralmente eu faço isso com Tina, quando ela não quer, eu digo, tá bom, tudo bem, então vamos depois do desenho. Aí ela aceita e dá certo. Veja, quando há espaço para isso, às vezes a gente está com o horário apertado para alguma coisa que não dá. Não dá para terminar o vídeo tal, não dá para ver mais um episódio de não sei o quê. Não dá, né? Então, você não vai poder colocar essa possibilidade para ela escolher, né? Você vai ter que dizer, não, olha, infelizmente, nesse momento, não é possível. Quando é possível, eu faço, né? A gente permite, a gente combina, a gente acorda alguma coisa. Mas nesse momento não dá para fazer essa combinação. Eu sinto muito, sei que você gostaria de continuar assistindo. Legitima sempre para a criança entender que ela foi escutada, porque às vezes a criança bate de frente porque o adulto não deixou claro que escutou ela. Às vezes a gente escutou, mas a gente não deixou claro que escutou. Então ela fica batendo de frente ali porque ela quer ser escutada. É como se ela tivesse percebendo a situação do tipo assim, ele ainda não me entendeu, ele não entendeu que eu queria ver mais um pouco, né? E aí quando você diz assim, olha, eu entendi que você queria ver mais um pouquinho, né? Que você gostaria, entendi que tu tá triste por conta disso. Imagino que tu tá triste mesmo, assim, que, enfim, dizer algo desse tipo que legitima aquela dor do momento, né? Mas que você traga a impossibilidade. Entende? Então, assim, você está mostrando para ela, né? Você está tendo uma relação empática, uma atitude empática, onde você reconhece a dor do outro, mas você também determina que a gente vai precisar acolher essa dor de uma outra forma e não permitindo aquilo dali. Entende? Então, assim, quando uma criança apresentar uma dor, um sofrimento, alguma coisa, é preciso ofertar para ela alguma forma de acolher aquilo dali, né? E por mais que esse acolhimento seja, olha, não dá, eu entendo que isso está acontecendo, né? E não dá nesse momento, mas em outro momento dá, né? Isso a gente ensina para ela que nem, não vai ter, ela vai precisar se frustrar e ela não vai poder se satisfazer com tudo na hora que ela quer. Algumas satisfações ela vai precisar adiar. Ela vai precisar segurar aquilo dali para se satisfazer com aquela questão em um outro momento, né? As crianças têm uma questão com a temporalidade. Então, quando a gente diz agora não, né, principalmente para algumas idades, esse agora não é muito demorado. Por exemplo, Theo, o meu menor, ele passou muito uma época assim, onde eu fazia assim, não, isso aqui não, mais tarde. Aí ele fazia assim, mais tarde é hoje. Inclusive, eu e Everson, a gente brinca, porque eu falo alguma coisa mais tarde, aí Everson faz, mais tarde é hoje, ou então se ele fala, ficou uma piada interna aqui em casa, né? Mais tarde é hoje, e aí hoje ele já entende que mais tarde é hoje, mas para ele mais tarde era tipo assim, quando é isso, sabe? Quando é esse mais tarde? E aí você precisa trazer uma coisa bem concreta, olha, a gente vai almoçar, depois que a gente almoçar, vai ter não sei o quê, e depois disso a gente faz, né? Então, às vezes você precisa detalhar mais para a criança, porque esse tempo ela não consegue abstrair, né? A depender da idade, ela não consegue abstrair, então fica mais difícil, né? Ela compreender, ela ter aquela noção, né? Então, às vezes você precisa dizer amanhã, olha, mas amanhã a gente vai anoitecer, o céu vai ficar escuro, a gente vai dormir, depois a gente vai acordar, né? A gente vai estar de dia, o sol vai aparecer, aí é esse dia que a gente vai fazer tal coisa. Quando mais ou menos a criança tem essa noção de hoje e amanhã? Porque, por exemplo, meu filho usa amanhã como ontem. Aí ele diz, eu fiz tal coisa amanhã, mamãe. Ele quer dizer, contando alguma história que aconteceu, e ele fala, eu fiz amanhã. Aí a gente fala, não, você fez ontem e tal. Tentando explicar essa temporalidade. E outra coisa foi que eu abri para ele um jogo no meu celular, apesar dele ter 3 anos, e eu disse, não, vou tentar esse aqui para ver se ele gosta. Enfim, essa tentativa de pandemia, né? Aí eu só disse a ele que esse joguinho só seria jogado aos domingos, quando papai e mamãe estivessem em casa. Só que aí durante a semana ele fez, mãe, hoje já é domingo. Não, amanhã já é domingo, e nunca fala hoje. Sim. Aí a temporalidade é fixada mais ou menos quanto, assim?
O ideal é que quando você trouxer alguma coisa assim referente a algo muito específico, tipo assim, domingo, vou pegar esse exemplo teu. O que tem no domingo que é um registro na família de vocês? Por exemplo, para algumas pessoas é ir para a igreja, certo? Então, assim, é no dia que a gente vai para a igreja. Lembra que tem um dia que a gente vai para a igreja, que a gente faz tal coisa? Pronto. Você tentar trazer alguma referência para ela. Entende? Às vezes é difícil, né? Então você tem que contar. Por exemplo, eu tenho uma parede dentro do quarto dos meninos que é uma parede lousa, é uma parede preta, tinta fosca, preto fosco, e dá para riscar com giz, né? Então ali foi instituída a parede que podia riscar, porque as crianças têm essa danada dessa parede, que elas querem riscar uma parede, uma porta. E aí eu disse, bom, vamos dar vazão a isso daí, mas vamos dar vazão de uma forma organizada, né? E aí tem essa parede. E aí nessa parede eu fiz um calendário, porque como nossa família é uma família recasada, então a gente tem guarda alternada, né? Então tem dias que eles estão com o pai. E aí, quando teve essa questão de separação e não sei o quê, eles eram menores, né? Então tinha mais essa dificuldade para se situar no tempo e espaço. E aí era como assim, mas qual o dia da casa do papai? Quando for para casa do papai, quando é? E era difícil, né, para eles entenderem qual era o dia da casa do papai. E aí eu fiz um calendário gigante nessa parede, e esse calendário a gente marcava algumas coisas, e uma das coisas que a gente marcava era a casa do papai, né? Quais os dias que ia passar na casa do papai, etc. Então, eles por si só foram, quando eles tinham essa dúvida, eles iam no calendário, entendeu? E aí esse calendário, ele pode ser feito o registro com desenho, por exemplo. Então, assim, às vezes eu marcava de ir para a praia, aí eu fazia algum desenhozinho, assim, naquele dia de praia, sabe? Que se referisse à praia e etc. E aí a gente vai falando, olha, a gente vai dormir, né? Sei lá, vai para a escola amanhã, né? Quando você chegar da escola e etc. Então, é trazer para o mais concreto possível, né, para eles. Isso também vai depender muito, assim. Tem algumas crianças que demoram mais, né, a compreender essa questão da temporalidade, enfim, isso vai se organizando de uma forma mais lenta, assim. Então, não é nada rígido. Theo, por exemplo, ele já entende, mas às vezes ele vem com por exemplo, se você falar várias vezes mais tarde, não sei o que lá, em outro dia você fala mais tarde, ele está entendendo. Mas aí um belo de um dia ele faz, mais tarde é hoje, sabe? Então, ele é muito interessante essa história do mais tarde é hoje, assim. E Maria, que é mais velha que ele, agora mais não, porque ele já acomodou mais isso, mas ela fazia assim, eu fazia, sei que lá mais tarde, aí ela fazia, sim, Theo, mais tarde é hoje. Ela já respondia, entendeu? Ela já sabia que ele ia perguntar, aí ela já se antecipava. E Maria, do tipo assim, Maria é muito, né, acelerada, muito precoce e tal. Então, Maria é do tipo que eu tenho que dar mais um freio nela. Maria às vezes acha que é mãe de Theo, entendeu? E aí eu tenho que ir botando ela no lugar dela, assim. Então, ela se antecipava, né, em algumas coisas de Theo, assim. Então, filha, eu chamava ela no canto, né, muitas vezes, olha, seu irmão tá aprendendo, deixa ele perguntar, porque enquanto ele pergunta é porque ele ainda não entendeu. Então, quantas vezes ele precisar perguntar, ele vai perguntar, filha, deixa ele perguntar. E se tu fala, a gente não vai nem saber se ele já tá entendendo, porque tu não deixa nem a gente ver se ele entendeu ou se ele não entendeu, então aí você via que ela fazia um esforço assim para se segurar, sabe? Mas ela foi aprendendo a se segurar, né? Então, assim, vez ou outra ainda é raro, assim, mas vez ou outra ainda tem um mais tarde é hoje. Já esqueci desse mais tarde é hoje, né? Quando eu vejo lá vem ele com o mais tarde é hoje dele, sabe? Mas, assim, por exemplo, a Maria, ela foi mais. Ela aprendeu mais rápido, né? Essa questão de temporalidade e tal. E Theo tem o tempo que é dele, né? Que não é melhor nem pior, é o tempo dele. Entende? Então, Maria, por exemplo, Theo não teve nenhuma dificuldade no R brando, né? No R vibrante, barata, né? Baralho. Maria demorou mais para, de fato, né, realizar esse fonema. E Theo
né? Maria, mais velha que ele, falava balata e ele já falava barata. Entende? Então, assim, realmente o tempo, né, de cada criança e não dá para a gente comparar, né? Quando a gente compara, a gente abafa as singularidades, as subjetividades e enfim. Tá tendo muito casos de criança com alguma mania, tipo essas de limpar a mão, por exemplo? Olha, teve mais no início. Chegou mais isso, no início que eu digo assim, porque a gente ainda está em pandemia, né? No início da pandemia, né? Chegou, de fato, mais, assim. Mas também não foi algo, não foram tantas assim, não, sabe? Chegaram, sim, alguns casos, mas, assim, pelo menos na minha prática clínica, isso foi, né, se acomodando, né, ao longo do tempo, porque muitas orientações também precisavam ser dadas à família. Em todos os casos, a família ela é muito, né, um fator influenciador de saúde e de doença, né? Ela vai potencializar ou vai amenizar alguns processos aí de adoecimento. Então, todos os casos que eu peguei tinham uma relação muito direta de como a família estava administrando, né, essa questão da limpeza, da organização e tal. Então, assim, todos os casos eram famílias que estavam extremamente neuróticas, assim, com isso, sabe? Não foi uma coisa que nasceu, assim, da criança, de uma característica dela, né? Mas foi de tanto ela ver, assim, de tanto ela estar em contato com aquilo e que a gente precisou realmente, né, traçar algumas estratégias de botar o pé no freio nisso, assim. Não, porque no início era muito assim, sim, eu não vou ter cuidado, então eu não vou fazer isso, não. Vamos pensar modos de não cair, né, na qualidade do cuidado, mas também não apresentar esse cenário assim, né? Tão neurotizante para a criança, né? Então, uma coisa é você, por exemplo, assim, chegar às coisas e você precisar higienizar, e você deixar isso claro, que é importante higienizar e tal. A outra é você tratar daquilo, assim, com uma ansiedade muito grande, né? Onde a criança assiste isso, né? Tinha criança que, assim, os pais, na maior das boas intenções, botando a criança para ajudar, né, nesse processo de higienização para ensinar e etc. Mas era uma coisa que era passada assim com tanta ansiedade para a criança que ela acabava, né, absorvendo aquilo dali. Então, tiveram algumas eu dei um certo pedido assim para quem eu vou trabalhar alguns dias na semana presencial e quando eu chego em casa, meu filho optei, né, por tirar ele da escola e meu filho fica com meus pais, no caso. Daí, quando eu chegava em casa, a minha mãe, toma banho, não sei o que, lá. Fazia toda uma pressão mesmo, que eu já estava consciente do que eu teria que fazer. Só que aí eu percebi, quando eu chegava em casa, ele olhava para mim, antigamente ele vinha e queria me abraçar, aí ele olhava para mim e fazia, mamãe, toma banho. Eu disse, não, calma, peraí, que o negócio tá mudando aqui o cenário. Aí, e outra, ela começou a higienizar certas coisas, sei lá, tava tomando algo no canudo e aí o canudo caía no chão de casa, assim, relativamente limpo. Aí eu não fazia um escândalo, lava. Eu disse, calma, pô, só caiu aqui no chão, vamos passar um paninho só. Tudo é uma questão de postura, assim, não é você largar e cruzar os braços né? Mas assim, eu percebi que ele tá um pouco alerta em relação a isso. Às vezes a gente faz algumas brincadeiras com pintura e tal, que ele se mela, mas quando é com outras coisas, assim, de questão de alimento, uma massinha, algo que seja mais comestível, aí ele fica, mamãe, lava a mão, assim, com a mão pendurada no céu, para poder lavar a mão. Aí eu já tô meio, assim, preocupada com isso. A gente, né, é muito importante que a criança, ela se mele, né? Ela pegue o alimento com a mão, né? Ela vá experienciando isso, ela tenha contato com diferentes texturas, ela tenha contato, né, com diferentes produtos, né? Claro, que ela possa, né, ter contato, que a criança possa ter contato, enfim. Então, é muito importante que ela se mele mesmo, né? Que suje roupa, que ela se suje, né? Enfim.
A gente tem um trabalho muito intenso em relação a isso. Algumas famílias têm muita resistência, né? Ah, mas vai melar e eu vou ter que sujar. É, mas é isso mesmo, né? É para melar mesmo, é para ela perder o medo disso, é para ela entrar em contato com esses materiais e etc. E aí acabou que com essa questão do corona, de limpeza, a gente viu algumas regressões nesse sentido, né? E aí é uma distorção. E aí era uma situação que a gente precisava delimitar bem, né? Que esse espaço aqui, que é o espaço da brincadeira, que é um espaço seguro, né? Não é um espaço em ameaça, porque aí trouxe essa questão da ameaça, associou com a questão de sujar e etc., como se isso fosse o mesmo tipo de sujeira, uma mesma situação de se sujar, de se contaminar e etc. E aí eu fui vendo que quando isso se apresentava, eu entendo que eu estou recebendo essa mensagem de que essa pessoa está com esse medo de contaminação, né? Que essa coisa está muito forte ali para ela e que a forma dela expressar isso foi através dessa regressão com esse tipo de material, né? De massinha, né? Daqueles vários tipos de massinha, aquela massinha de areia, os outros tipos, com tinta mesmo, e com argila, e etc., né? Então, uma criança que estava num determinado processo em relação a esses materiais, em relação a essas brincadeiras, e aí, de repente, no meio de pandemia e essa questão toda de contaminação e tal, dá uma regressão nisso, então isso não é uma coincidência, isso tem uma relação com isso tudo que a gente está vivenciando, né? Então me apontava esse caminho, e quando eu ia investigar, quando eu ia me aproximar disso, tinha de fato essa confirmação, sabe? Que estava associada a essa distorção de contaminação mesmo. Isso. E quando está na hora da gente procurar o psicólogo? Como assim? Nesse sentido? Qual hora? Porque são muitas horas para procurar o psicólogo. Eu observo que ele faz alguns movimentos que é de limpeza. Às vezes, quando algum brinquedo cai no chão, aí ele põe na boca como no intuito de limpar, ao invés de levar, por exemplo, na torneira ou algo do tipo. Como se fosse, assim, algo mais rápido para ele solucionar naquele momento. Que o que ele quer seria um produto limpo e ele bota na boca, tira e continua brincando. Ou então ele lambe as mãos repetidamente, assim, não frequente durante o dia, mas é um movimento como se fosse simétrico. Ele lambe a esquerda e a direita, ou vice-versa, e depois continua brincando. Veja, eu acho que o fato dele estar usando o próprio corpo para limpar já é um indicativo mais tranquilizante, né? Porque quando tem um medo exacerbado de contaminação, e aí há uma digamos assim, uma hiperproteção com esse corpo, a criança quer afastar aquilo dela. Por exemplo, uma criança quando come, que ela está abusada, está satisfeita, geralmente, né, uma criança, não uma criança maior, assim, mas uma criança menor, ela vai afastar o prato dela, porque ela quer tirar o prato da visão dela, ela empurra, né? Sim. Quanto menorzinho, ele vai empurrando, porque o corpo é algo muito significativo para a criança, né? É onde ela sente, onde ela experiencia as coisas e etc. A gente é que vai perdendo essa conexão com o corpo, a verdade é essa, né? A gente vai ficando adulto e a gente vai perdendo essa conexão, a gente vai deixando de olhar, né? A gente vai deixando de respeitar esse corpo e etc. A criança não, ela está hiperconectada com esse corpo, então ela afasta aquilo dali, porque é algo ameaçador para o corpo dela, né? Então, quando você diz que ele usa o próprio corpo para limpar, então, ao meu ver, é algo que não gera tanta preocupação com isso, né? Ele querer, veja, a gente precisa situar toda e qualquer queixa, né? Uma criança que vem com a queixa de limpeza e etc., em plena pandemia, a gente não pode psicologizar a coisa, né? E dizer, pronto, está com algum transtorno, está com algum problema e etc. Não, ela está inserida num cenário onde ela é bombardeada com isso, ela é extremamente hiperestimulada com isso daí. Então, isso nos dá um ponto de partida diferente para olhar um diagnóstico em relação a isso. Entende? Então, eu preciso contextualizar sempre.
Entendi. Então, a partir disso, assim, você pode trazer essa reflexão, olha, você não está querendo limpar para que você não se contamine, né? Se você acha que está correto mesmo, se você não acha que precisa ser de limpeza naquele momento, é outra história. Mas se é algo que precisa, né, direcionar ele, ó, isso aqui a gente vai limpar na pia, na torneira, né? Não é desse jeito, porque você pode levar bichinhos, bactérias, enfim, para a tua barriga, né, para o teu corpo e etc, sabe? E perguntar, assim, por que tu estás fazendo isso, assim, né? E tentar, acho que a curiosidade é algo que nos ajuda muito. Quando é uma curiosidade para fofoca e etc, é outra história. Eu não estou falando dessa curiosidade, né? Eu estou falando curiosidade no sentido de conhecer o outro mesmo, de ser algo que nos leve de encontro ao outro, que nos aproxime do outro, né? De modo que eu digo assim, quanto mais eu conhecer essa pessoa, mais eu vou poder ajudá-la. Né? Então, a gente precisa de uma postura curiosa. Né? Então, essa postura curiosa com os filhos, né, na educação, sim, mas por que tu tá fazendo isso? Né? O que é que tu tá pensando? Sabe? O que é que tu tá sentindo nesse momento? Né? Entende? Essa postura curiosa é algo que nos aproxima muito nessa questão da criação e da educação, né, dos filhos. Entende? Então, assim, você tentar arrancar dele o que é que ele quer com isso daí e pensar junto com ele, levar ele a pensar assim, se isso, o objetivo dele, ele está escolhendo o melhor caminho para alcançar esse objetivo dele aí, sabe? Porque aí a gente consegue esclarecer muitas coisas assim, entende? Perfeito, obrigada. Nada, Mari. E eu falando aqui com o microfone desligado, vê? Bora fazer uma foto. Bora. Eita, João do Dengo dormindo. Oh. Eu não sei se Nidia consegue, só para a gente registrar. Eu vou esperar 1, 2, 3. Será que ela está ouvindo a gente? Deve estar, mas eu acho que ela está impedida de abrir, né? Pela logística. Pode ser. Fica ruim para você abrir a câmera só para a gente registrar em foto. Só um minuto. Joãozinho dormiu, meu titio. João do Dengo. Vai ficar linda essa foto com ele dormindo. Olhem para a câmera, se possível. 1, 2, 3, já. Eu fiz. Peraí. Mais uma. Peraí. 1, 2, 3, já. Acho que rendeu. Deixa eu só confirmar aqui. Rendeu. Peraí. Mais uma que Marina tremeu um pouquinho. 1, 2. Peraí. 2, 3. Peraí, deixa eu sair daqui a tela. Já. Já. Aí, deixa eu ver se ficou legal. Vê, porque eu acho que eu pisquei. Ficou todo mundo. Ah, ótimo. É isso, eu acho que por causa do nosso tempo, alguém tem alguma consideração para fazer para a gente já. Senão a gente fica aqui até amanhã, né? Oh. Agradecer a Chayenne pela chance de mais uma vez ela estar no nosso evento aqui, falando, trazendo tanta experiência, amizade também, né? Empatia. Não é à toa que quando a gente precisa de alguma bronca para resolver, corre Chayenne também para dar uns ajustes. Hashtag chama Chayenne, né? Desde 2015. E é isso, obrigado minha irmã Marina que participou aí, tirando suas dúvidas, a Nidinha também, que você mora em Caruaru, né, Nidinha? Isso. E estamos Adoro aqui. Caruaru, tenho família aí. E é isso, obrigado. Amei a live de hoje. Amanhã tem Assim, mais. todas, né? Nidinha está em todas do evento, viu? A gente pela reportagem. Eu só perdi uma. Por causa que os meninos estavam todos dois acordados, estava bem estressado. Mas a Aí gente eu tá bem. acabei esquecendo, mas eu já mandei mensagem, eu não consegui assistir. Chama todo mundo para amanhã que o link é o mesmo. Que bom que eu lhe conheci, Nidinha. Obrigada. Que bom que você está aí nesse esforço, né? Apesar da demanda que é, né? Ter bebê, ter 2 logo de uma vez e tal, mas você está